Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa terceira parte da nossa aula falando sobre os problemas estruturais urbanos. Olha só, quando nós falamos de problemas estruturais, nós estamos retratando aqui alguns fatores, tá certo? Nós temos que entender que esses problemas eles acontecem na sociedade devido a uma série de motivos, desde a negligência do governo até mesmo a forma como a sociedade ela desenvolve as suas atividades cotidianas. Vamos estruturar os diversos problemas relacionados ao meio urbano, divididos em duas áreas de conhecimento. Nós vamos trabalhar os problemas estruturais urbanos relacionados à sociedade e nós vamos trabalhar os problemas estruturais urbanos ambientais. Bom, como a nossa prova ela é nível médio, ela pode pedir apenas quais são esses problemas. E eu procurei nessa nossa aula não deixar tanto que cansativa, porque muitos desses problemas, principalmente os problemas ambientais, nós vamos estar estudando no terceiro ponto do nosso edital, que fala sobre os problemas ambientais. E muitas dessas alternativas nós vamos estar trabalhando relacionado à produção energética biossustentável, que é o nosso quarto ponto. E logo depois, nós iremos trabalhar o quinto ponto, que é a temática climática. Então, muitos desses problemas ambientais nós vamos estar tratando bem depois. Mas agora é necessário que você compreenda quais são os principais problemas sociais que hoje a população enfrenta devido a uma série de problematizações que são consequentes como um efeito dominó. Então, vejamos alguns desses problemas. Eu listei aqui vários problemas relacionados ao meio social e vários problemas relacionados ao meio ambiental. Eu quero que você dê uma olhada minuciosa, principalmente nos problemas sociais, porque lá no nosso PDF, de apoio, nós vamos ter um texto relacionado às problemáticas sociais e principalmente também ambientais. Mas eu dei ênfase às problemáticas sociais e coloquei alguns exercícios informativos. Esses exercícios informativos, ele vai ajudar você a compreender em verdadeiro ou falso quais são as características gerais dessa temática de problemática estrutural. Quando nós falamos de estrutura, nós estamos falando de composição. E essa composição, ela vai acontecer e vai se desenvolver para gerar um mecanismo de organização. Então, a sociedade ela se organiza por base da sua estrutura. E aí, quando você fala de problemas estruturais, você vê e você consegue compreender que o principal agente que atua perante o meio social é o governo e até mesmo o próprio ser humano, a própria sociedade. Quando você relata esses problemas estruturais, você vai estar colocando na mesa tudo aquilo que a sociedade ela vem passando e ela sofre. Os problemas que acontecem hoje na sociedade, elas não são atuais. Esses problemas eles vêm acontecendo e eles vêm se desenvolvendo ao longo dos anos, ao longo das décadas, e muitos desses problemas eles ocorrem de uma forma natural, sem nenhum tipo de impedimento ou impeditivo por parte da própria sociedade ou dos órgãos competentes. Então eu listei aqui algumas das principais bases sociais relacionadas aos problemas que nós temos hoje na sociedade em geral. Mas eu coloquei uma pequena observação aqui para você estar situando-se perante aquilo que pode estar na tua prova. Então, enquanto isso, a Banco BFC poderá vir trazendo indagações sobre os principais problemas que estão relacionados com a realidade do Brasil e não em escala mundial. Tome bastante cuidado e eu venho sempre repetindo isso aqui nas minhas aulas. Quando você for estudar toda essa problemática, tome muito cuidado com o que você está estudando. Eu procuro sempre oferecer um material mais enxuto, um material mais objetivo. E nesse material objetivo eu venho trazendo questões relacionadas ao território brasileiro e não relacionado ao mundo. Então, quando for estudar, tome sempre esse cuidado. O cuidado de estar tratando sobre a temática brasileira e não em escala
mundial. Beleza? Então, vamos falando aqui sobre os principais problemas. Relacionado ao setor social, o inchaço populacional é quando você tem um crescimento desproporcional à infraestrutura que a sociedade pode trazer para a própria população. Ou seja, você tem um crescimento desordenado sem nenhuma infraestrutura. Já a macrocefalia urbana é uma paráfrase relacionada a um inchaço populacional. Só que a macrocefalia urbana, ela vai trazer um problema ainda maior. Ela vai ter o alargamento das regiões periféricas das cidades, que nós popularmente conhecemos como favelas. Só que na geografia, para a tua prova, nós não temos o nome favelas, e sim comunidades periféricas. E essas comunidades periféricas, elas se desenvolvem nos entornos das cidades, exatamente por não ter condições sociais, nem muito menos condições econômicas para comprar ou adquirir qualquer tipo de moradia que venha ter um alto, baixo ou médio custo nas áreas dentro dos centros urbanos. E aí nós temos as chamadas moradias de encostas, né? Essas moradias de encostas, elas terminam se aglomerando em áreas onde você tem um alto poder aquisitivo. Você já deve ter observado isso na tua cidade ou em qualquer lugar que você vem estar. As áreas do litoral são as áreas que apresentam as maiores condições socioeconômicas de qualquer território. Mas dentre essas áreas, as encostas, elas terminam também apresentando algum aglomerado populacional. Dentre esse aglomerado populacional, nós vamos ter aí comunidades, pequenas comunidades que se situam entre essas áreas e se misturam perante as bases, gerando cada vez mais um processo de desigualdade social devido à má distribuição da renda, não apenas local, mas em escala regional. Isso vai proporcionar não ao aglomerado, mas uma forte tendência na violência urbana. Essa violência urbana, ela tem ocorrido devido a uma série de consequências sociais, dentre elas a falta de infraestrutura e de investimentos, principalmente relacionados ao âmbito geral, como saúde e educação. A mendigagem, ela vai acontecer e ela ocorre em todo o território brasileiro, pessoas sem moradias. Mas existem problemas, existem amparos sociais, existem projetos sociais que visam a retirada de pessoas que moram tipicamente nas ruas. O estado em que mais apresenta ou o maior índice de mendigagem no Brasil é o estado de São Paulo, principalmente na capital. Se você conseguir andar pelas ruas de São Paulo, principalmente em algumas áreas da região, você vai conseguir identificar esse grande parâmetro que vem se desenvolvendo devido à alta condição de algumas regiões de pobreza. Isso vai ocorrer devido à falta de infraestrutura e principalmente de investimentos, a falta de investimentos no setor público. E aí nós não vamos entrar na questão da política, mas só para você entender, muitos dos problemas sociais que se desenvolvem nessas regiões estão ou ocorrem por causa da negligência governamental e da negligência dos órgãos públicos que têm o poder e que têm a obrigação de gerar qualidade e rendimento para a população em geral, diante da distribuição das verbas que podem ser destinadas diretamente ao setor público, beleza? E aí nós temos aqui as desigualdades sociais, a exclusão social e a má distribuição de renda. Três fatores que em um só se completam e ocorrem diante de todos os fatores que geram aí problemáticas relacionadas à sociedade. Logo depois nós vamos ter os problemas ambientais. E esses problemas ambientais, eles vão ocorrendo aí como a emissão de lixo orgânico e inorgânico. Essa emissão de lixo orgânico e inorgânico é a negligência da própria população. Nós vamos estar falando de tudo isso daqui relacionado aos problemas ambientais em aulas mais vindouras. Mas agora o meu objetivo é falar com você sobre esses problemas estruturais sociais que vêm se desenvolvendo no nosso território brasileiro. E aí, se você conseguir identificar, dentre as 5 regiões, as regiões que mais apresentam essa problemática, nós temos aí a região Nordeste, que vem apresentando grandes índices disparados de problemas estruturais urbanos, principalmente em áreas de alta concentração econômica.
Beleza? Então, nós vamos aí ficando para as próximas aulas, os problemas relacionados à emissão de CO2, os aglomerados, a poluição visual, que são os outdoors, nós temos aí a erosão das encostas, ilhas de calor, o superaquecimento de regiões produtivas, o desmatamento e apropriação das áreas naturais e o problema da mobilidade urbana que nós já retratamos em aulas passadas. Aqui estão alguns problemas estruturais que o território brasileiro vem desenvolvendo e é necessário que você compreenda, não minuciosamente cada um desses problemas, mas tenha em mente pelo menos quais são, porque lá na tua prova a banca IBFC ela pode indagar quais são esses principais problemas ou até mesmo trazer alguma questão conceitual interpretativa para você poder analisar um gráfico ou um dado estatístico e assim responder a alternativa correta, tá bom? Um grande abraço, espero ter ajudado. Fiquemos até a próxima aula.